Os caras lembraram isso aí. Você vê que coisa. Tá vendo? E aí, Zuco? Tá ligado esse negócio? Tá ligado. Tá funcionando. Beleza. E aí, como é que tá lá? Como é que tá essa CPI aí dos aposentados aí, do roubo aí dos caras? Vai rolar ou não? Caraca, Emilhão, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. Vocês são craque. Eu realmente gosto muito do programa de vocês. Vim uma vez aqui, tava com saudade. E essa questão do governo federal, Emílio, realmente a gente está notando, né, vários escândalos. Mais um ministro que caiu agora. Essa semana a gente convocou Lewandowski, Margarete Menezes, o Lupe, que não conseguiu se sustentar. A CPI, ela tem que existir, até porque eles têm a narrativa de que podia ter coisa anterior a isso. Mas o engraçado é que nenhum deputado da esquerda do PT assinou. Então, se os caras estão achando que pode ter coisa anterior, assina a CPI. E o que está acontecendo? Você fala no Bolsonaro lá, né? Eles estão falando que é 2019. Estão falando que começou no Bolsonaro e não sei Mas o Bolsonaro fez até uma lei. Uma lei de fiscalização. Que não passou porque a esquerda barrou essa lei. Então, assim, cara, tu vai ver só, vai ter escândalo cada vez aparecendo mais. A gente está investigando também uma ONG, Daniel, que é a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Os caras contrataram uma ONG espanhola para fazer o Janjapalooza, para fazer o G20. Cara, os caras contratam banheiro químico. Tu imagina tu contratar uma empresa da Espanha para pegar banheiro químico, pegar papel higiênico. Então, tem muito rolo. Quando tem a rúbrica, quando tem o carimbo da esquerda, tem porcaria. Tem fumaça, tem fogo. Tem fumaça, tem fogo. E a gente está, né, agora convocando, eu entrei com uma convocação neste 02 do Lupe, que vai chegando já vai ter que ir lá responder. Porque é isso, assim, não tem como 6 bilhões e 300 milhões, fora algumas coisas que pode vir ainda além. O cara estava lá, sabia também, como é que os caras me colocam o 02 do cara que caiu? Então, vai lá para se explicar, é escândalo atrás de escândalo, e eu não tenho dúvida que a gente vai, aí ao longo deste resto de mandato, mostrar que aquelas narrativas da picanha, da cerveja, que este projeto, né, de poder e de vingança, ele não vai superar. Hoje eu conversei, esse final de semana eu vim aqui, fiquei com meu amigo de 30 anos, que é o Tarcísio, e a gente estava falando sobre o que o governo federal está fazendo. Caraca, Emílio, é um descaso com o meu estado. Inclusive eu quero agradecer de público aqui vocês, que durante as enchentes, em várias oportunidades eu vi vocês comentando, pedindo ajuda. Isso é muito legal. Você sabe o tamanho que vocês têm. Um ano pós-enchente, os caras me dão 15 bilhões. Aí vai lá a Margarete mesmo me falar de videozinho, falar de musiquinha. Cara, 15 bilhões, tu constrói hospitais, tu entrega casas. E ficou o Lula indo para o Sul, fazendo pré-campanha para um candidato, o governador do Rio Grande do Sul fazendo contrapondo, lançando um secretário para ser pré-candidato. Enfim, a nossa política é muito imatura, no momento mais triste da história, mais de 180 pessoas perderam a vida, perderam suas casas, seus empregos, perderam seus sonhos. O Estado quebrou e o governo federal e até o estadual deixaram muito a desejar. Ô Zuco, e você teve com o Tarcísio, ele falou que apoiaria você numa possível candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. Ia saber se você tem interesse, como é que tá essas conversas aí com o partido? Cara, eu fiquei muito feliz. Fizeram lá uma pesquisa, colocaram meu nome e a gente apareceu despontando. O Tarcísio, eu sou suspeito a falar dele. Eu conheço o Tarcísio há quase 35 anos. Para mim é o melhor gestor, o melhor governador disparado. Ele está cheio de ideias para São Paulo. Pô, a gente ficou ontem e hoje falando, fui visitar o DERIT também, que tem um projeto muito bacana na área de segurança pública, na área de saúde. Agora, o governo do Estado tem que ser uma coisa madura. Eu confesso para vocês, eu passei longe da minha filha no aniversário, meu filho de 15 anos no campeonato de futebol ficou chateado que eu não fui ver. Então, a política, para quem realmente quer entregar, ela é desgastante. E governo de Estado é muito mais um grupo querer fazer um projeto de Estado do que um projeto de governo individual. Então, a gente vai continuar tocando a legislatura. Se lá na frente, né, entenderem que a gente pode ajudar,
eu estou disposto. O meu estado precisa de ajuda. E Rio Grande do Sul, como eu disse, é uma declaração de público. Obrigado, Brasil. Obrigado, Pânico. Obrigado, São Paulo, por ter ajudado muito. Porque eu falo assim, Emílio, se tu fosse lá, tu ia realmente ficar... Cara, mas agora é o mais difícil, né? É mais difícil, tem uma galera ainda. É a reconstrução. Reconstrução agora que é o... E tem uma a turma galera... para de doar, né? Porque não tá mais midiático e por aí vai. E tem uma galera ainda, Daniel, que está ainda em abrigos... Imagino. Abrigos ainda que foram montados, ou seja, tem mais de 400 pessoas, 400 famílias que estão desalojadas, e a galera prometeu, eleitoralmente prometeu, eu vou entregar não sei quantas mil casas, balela, papo, narrativa. Por isso que o destaque do governo federal, o seu E o ministro governador destaque, lá? E o governador? fraco. É fraco? Fraco. O que prometeu. Na pandemia ele foi mal, né? Que ele colocou aquele negócio no supermercado. Ele entrou meio aquele Cara, papo é lá. um cara que os primeiros Lembra 2 no anos... supermercado? O leite. No supermercado, Sim. na pandemia, ele falou, Fechou tudo. Não, ele colocou aquelas... Lonas. Prioridade, né? Tinha uma lista prioritária. Ele decidiu que as pessoas iam comprar no mercado. O que era prioridade e o que não era. Aquilo eu achei o maior absurdo Sim, do total. mundo. Sabe que ele começou o governo, eu até... tu imagina, tem projetos que não são projetos fáceis de votar. Nós votamos a reforma da Previdência, da Segurança Pública. Poxa, o meu irmão é policial civil, minha irmã também, meu padrasto é policial militar, e a gente votou entendendo que era importante, mas daí lá um pouco o mosquitinho picou, ele realmente tem projetos pessoais, agora já foi a público dizendo que quer liderar quem é ele para liderar um movimento contra a polarização? O mundo é polarizado, nós temos que entender que o Brasil é imaturo politicamente, que nós temos que lutar contra um sistema pesado. Então, a gente vê que ele tem um projeto pessoal, essa é a realidade. E nas enchentes, ele não teve pulso para cobrar do governo federal. Ele agora tem um recurso lá, fruto das enchentes, que cogitaram que ele queria comprar até um avião a jato lá, gastar quase 200 milhões. Pô, prioridade, gente, prioridade. Então, Emília, eu não tenho dúvida que a gente vai ter, uma certeza, nós vamos ter um governo de direita ano que vem. Porque até mesmo depois dessa CPI do roubo dos velhinhos, depois do escândalo da cultura, depois do escândalo dos direitos humanos, depois que um ministro da economia disse que não sabe nada, cara, não tem como. Então, eu acredito muito que em 26 a gente está de volta. Ô, Zucco, tem muita pauta, né? Vamos só fazer uma sequência aqui para falar da enchente, que é um negócio que mexeu muito com o Brasil inteiro, a gente ficou muito chateado. Agora o que o Brasil não faz é calcular risco. E para a próxima? Como é que a gente está com o planejamento? Porque que você falou, dinheiro público a gente sabe que sempre é desviado, né? No final o recurso vai para um lugar que a gente não sabe qual é. Como é que está a situação agora para isso não acontecer de novo? Daniel, acho que a tua colocação é perfeita. A gente verificou que no momento mais difícil foi o povo. Foi a iniciativa privada. Exatamente. Isso aí. Foi a galera pegou junto. É isso aí. Sabe? Agora, existem mecanismos de política pública. Eu tenho que elogiar aqui a Defesa Civil de São Paulo, que inclusive o governador Tarcísio mandou helicóptero, mandou contingente, mandou ajuda efetiva. Ele e outros estados, né? Lógico, Santa Catarina, Paraná. Empresários se mobilizaram. O empresariado foi importantíssimo, mas tem que ter planejamento. Tu não pode ter um estado que tu coloca lá manchetes da década de 80, enchente, aí depois estiagem. Enchente, estiagem. E não há um planejamento para realmente o que está acontecendo no mundo hoje, que são os problemas climáticos. Então a gente, um ano após, efetivamente, tu não tem uma construção, né, de um dique, tu não tem um planejamento, um planejamento estratégico. O Guaíba hoje tem ilhas, cara. Tu vai lá no Rio Guaíba, numa área onde foi inundada por água, tu vê lá verdadeiras praias artificiais que foram se consolidando por causa desse... Então, até o assoreamento não está sendo planejado de forma correta. Então, eu... Nada que foi prometido, aqueles parques inteligentes lá para enchente, não vai fazer nada disso. Eles são muito bons de marketing, né? O que eu estava comentando, né? O ministro do Lula mais importante é o Sidônio. E o Leite, num projeto pessoal, unicamente pessoal, ele vai ver agora o que dá mais voto. Essa é a realidade. A pauta, eles querem escolher a pauta que vai angariar mais. Ele vai ver o que dá mais voto, vai lá, cheio de estrada, cheio de buraco, agora ele vai começar a entregar a estrada. Cara, é ruim, a política
que é difícil. O Lula agora tá nessa, né? Ele vai no que... Segurança pública. Não. Segurança pública... É uma pauta. Não, agora ele tá no 6x1 lá. Ah, sim, mas essa não pega. Isso vai no hype. Muita gente tem medo de falar, viu, Emílio? Mas eu vou falar. Imagina você, comerciante, chegar e o Brasil impor para que tu, ao invés de dar sábado ou domingo, tu vai chegar e vai falar, não, eu quero dar 4 dias de folga. Cara, vamos fazer o seguinte, deixa o empregador e o empregado ter essa relação comercial, essa relação de emprego. Tu chegar e tu obrigar o cara a dar 4 dias de folga, o cara não se sustenta. Qual é o comerciante que vai conseguir pagar? Aí tu vê um shopping, tá, Emílio? Como é que o cara que tem que trabalhar de segunda a segunda vai chegar e ele vai ter que contratar o dobro de gente, sendo que ele não vai ter o dobro de ganho. Então não se sustenta, vai quebrar, mas isso é medida populista, porque ele está perdendo nas pesquisas para todo mundo, inclusive o Bolsonaro, né? Tentaram baleia, tentaram vacina, tentaram tudo. Mas, Zuco, você sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa que é complicado aqui no Brasil? Porque é o seguinte, eu acho que no Brasil, o homem público, os políticos, eles acham que a gente é burro. Sim. Porque eu estava vendo outro dia uma discussão, justamente isso, porque fala, por que no Brasil tem que existir uma lei para acertar um trabalho? Eu vou trabalhar, eu sei o que eu faço, sou um profissional do trabalho, você é empregador, eu sei exatamente negociar. Todo mundo aí fala o seguinte, não, mas aqui no Brasil a cultura é diferente. É diferente. Então no Brasil sempre é diferente para esses caras entrarem no meio de qualquer negociação para chupinhar. Isso que o Estado sempre fez aqui no Brasil. Levar o dele. Ele entra para levar o dele, para atrapalhar, e ele sempre vai levar. Isso é uma coisa que tinha que acabar, né, Zuco? Exatamente. Você que tá lá, porra. Não, e a gente... Você briga lá, porra. A gente tem lei demais, inócua, e aí vem essas barbaridades eleitoreira para tentar pegar ali a classe menos inteligente, ou melhor, a classe que está ainda voltada para esses programas sociais. Cara, tu tem estado que tem mais Bolsa Família do que carteira de trabalho. Que país é esse? Que país é esse que tem mais Bolsa Família do que carteira de trabalho? Então a gente tem valores totalmente revertidos. E o que tu está dizendo é claro. Não se sustenta um comércio, uma empresa, uma indústria, um programa de televisão, não sustenta pegar, porque não, tudo bem. Chega lá, eles vão fazer emenda, vão botar agora 4 dias, 3 dias ou 4 dias em casa e 3 trabalhando. Mas quem é que vai pagar isso? Então, mas isso aí não é só pra gente ficar discutindo isso, pra não entrar nesse rolo do INSS, nesse roubo dos velhinhos. Cortina de fumaça. Isso aí é só pra gente mudar desviar o assunto. A camisa da seleção. Exatamente. A Lady Gaga. A Lady Gaga é só pra mudar o foco do negócio. Porque não existe coisa mais absurda do que esse assalto aí. Exatamente. Cara, e assim, mão grande. E vocês estão notando claramente que a base eleitoral deles tá ruindo. Tu vai nessas pesquisas eleitorais, que para mim a diferença deve ser muito maior ainda, porque a gente já sabe o histórico de pesquisa contratada. Tu pega Norte e Nordeste, que é uma base muitas vezes da esquerda, já está dando muitos vitória para o presidente Bolsonaro, vitória da primeira-dama Michele. O Lula está despencando e ele não fez sucessor. Eles estão desesperados. Então eles vão começar com pautas populistas para tentar se manter. É uma intenção muito clara. Eu achava que o sistema era só no filme do Bop. Emílio, o sistema é pesado, é bruto. Lógico. Tu pega um sistema, como é que eu justifico a dona Adalgisa, Alba, uma senhora de 74 anos, vó, nunca passou por uma delegacia, 0 antecedente criminal. A mulher está presa em regime fechado. Pois é. Numa cela de 3 metros por 3 metros, com 9 mulheres traficantes e homicidas. Enquanto isso, Sérgio Cabral, condenado a 415 anos, numa piscina, dando uma de coach pré-candidato a deputado federal. Isso é uma piada, Dando cara. dica de filme. Na linhagem. Pelo amor de Deus. Isso é uma piada, é um desrespeito com a gente, entendeu? É uma inversão total. Mas, uma inversão total. Mas, ô Zuco, aí, beleza. Em relação ao roubo lá, o negócio do INSS. A CPI, aí todo mundo fala, não, vamos fazer uma CPI e tudo mais. Só que a CPI, a gente sabe aqui no Brasil que as CPIs, elas não dão em absolutamente nada. Lembrando da CPI do Covid. Então, como dá pra ter fé nisso que você acabou de falar, que dá pra ter uma espécie de justiça sendo feita? A gente tem que entender que
qualquer CPI, por mais que às vezes não termine da maneira que a gente quer, ela esclarece algumas coisas. Vou dar um exemplo. Eu fui o presidente da CPI do MST. Certo. Quando a gente começou a mexer com os tubarões, começou a esvaziar a CPI. Como é que eles esvaziam? Eles trocam deputados. Aquele deputado que convocava o Rainha, o Stedley, foi trocado, porque era um cara ponta firme. Então, tendo essa CPI do INSS, do roubo dos idosos, sempre a gente consegue convocar figurões e os caras se embaralham, porque o ladrão sempre se entrega. E a gente entende que esta é uma pauta que todo o Brasil está em cima. Gente, tem escândalo. Tem eu não posso falar o nome, tem um rapaz tetraplégico da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O cara tinha um desconto, Emílio, de R$70 mês. O cara ganha um pouco mais salário mínimo. R$70 para ele é uma baita diferença. E ele não sabia nem quem tinha colocado. E era um desconto há mais de 2 anos. E não tem olerite. A bagaça. Não tem. Não existe. Para você ver, você precisa entrar no meu INSS, fazer todo o cadastro é complicado. Mas você acha que fazem por quê? Não tem acesso. Mas isso é uma cachorrada. Isso é uma canalice. Você está fazendo com o cara aleijado, com o velhinho, com o analfabeto. Isso aí é um crime, é o pior crime acho que existe. Que é justamente o povo que eles dizem que governaria para esse público. Eu vou cuidar dos pobres, dos mais velhos. Cara, deixa que ele é roubando. Tá louco. A parte moral. Não vem falar de justiça social, que eles não têm moral nenhuma de justiça social. Eles estão gastando uma fortuna com a Janja. Cara, a Janja foi agora para Moscou 1 semana antes fazer o quê? Alguém votou na Janja? Cara, ela tá realmente trazendo com que os países debochem o nosso país. Essa questão diplomática é horrível. E, mais uma vez, além do INSS, essa pauta que envolve o Janja Palusa, o G20, tem grandes indícios de milhões de reais serem desviados. A gente está investigando, o TCU está investigando, e é isso que eu falo, assim, o governo do PT sempre tem escândalo. E é por isso que a popularidade dele está caindo. O cara já não tem mais nenhum tipo de liderança, o Congresso todo já está abandonando ele. Basta ver que agora o PDT é um que chamou um outro cara, mas também já está com ideia. O outro teve o Lupe foi embora, né? Ficou o cara que teve um deputado do União Brasil lá, acho que é Pedro, alguma coisa. Foi não aceitou. Não aceitou. Então o Centrão as comunicações, também, né? Não aceitou. Tá enfraquecido. Pergunta, quem vai fazer? Pergunta, rapidamente. Posso fazer? Pode fazer. Quem vai fazer? Eu quero fazer rápido. Pois não? É o seguinte, estamos patinando aqui sobre um assunto, mas 2026 é logo ali, e o que me parece, depois da saída do Jair Messias Bolsonaro, tem 2 percepções que eu queria colocar para você. Foi aquela última manifestação da anistia que todos os governadores estavam presentes, correto? Todo mundo quer pegar um pouco da carona do Messias. Você acha que tem um substituto para Messias ou segue o líder, segue o homem? Por que eu estou falando isso? Porque tem uma iniciativa também que a gente está vendo do Caçabão e do Michel Temer, que é aquela nova, os sapatênis, menos polarizada, igual que você falou do Eduardo Leite, tem que ser menos polarizada, terceira via, né? O que você acha? Que segue o homem ou tem um nome novo para a direita? Segue o homem. Gente, vamos lá. O sistema é bruto. Nós temos nomes à direita, como o presidente Bolsonaro trouxe nomes extremamente qualificados. O meu próprio amigo Tarcísio é um baita nome, um cara que é de uma gestão ímpar. Tu tens o Zema, baita governador, Ratinho, Jorginho, o Caiado. Agora, Daniel, o cara que briga contra o sistema, o cara que coloca ministros técnicos que nem partido tinham, tu imagina o que é uma pressão política, eu que estou agora na política, ele colocar um Paulo Guedes, economista renomado, uma Tereza Cristina na agricultura, o próprio Tarcísio na infraestrutura. O problema é que o sistema sente, cobra o preço, e aí vem todo esse entorno, né? A baleia, cartão de vacina, móveis, falar com embaixadores. O Bolsonaro não é corrupto, isso incomoda muita gente. É lógico que a saúde dele nos preocupa. 7 cirurgias, sendo essa última 12 horas.
É lógico que o sistema ainda o tornou inelegível de uma forma errada, injusta. Agora, cabe ao presidente Bolsonaro, unicamente a ele, que tem o desejo, que nós temos o desejo que ele concorra, tomar essa decisão. Se porventura, em função da saúde ou de alguma estratégia, ele julgue lançar outro nome, porque, sinceramente, quem vai concorrer contra ele? Mas ou cabe a esquerda, a ele? Mas será que cabe a ele? É O ele. sistema vai ele. permitir? É ele. Vou dar um exemplo. O Tarcísio é um baita candidato. Certo. Mas o Tarcísio é leal, é fiel, é grato ao presidente Bolsonaro. Nunca que ele vai fazer qualquer gesto. Talvez outros aí, esse Leite aí, por exemplo, tem projeto de poder individual. Ele pode concorrer. Mas agora a gente tem uma dúvida aqui. E eu sempre puxo, quando a gente fala sobre essa questão da direita, e eu puxo essa questão, porque aqui na eleição municipal o Bolsonaro indicou todos votarem no Nunes e tem outras pessoas de direita que foram contra. O Nicolas dele mesmo foi um exemplo. É um cara que é fiel, tá junto do Bolsonaro, mas ele falou: eu não consigo apoiar o atual prefeito, mesmo que o Bolsonaro tenha indicado. Como que fica nessa questão? Porque eu sempre bato nessa tecla: se organizar direitinho, a esquerda não volta mais ao poder. Se juntar força e decidir em conjunto e não esperar somente o que o partido fala ou que o Bolsonaro fala seja uma lei. Como que faz isso para organizar direitinho? Olha, tua colocação é perfeita. Só que tu pode ter certeza que a decisão do apoio ao Nunes, lógico que a gente gostaria de ter um candidato do PL. Tanto é que o presidente Bolsonaro indicou o Melo, que no início ninguém queria, né? O cara do BOP, o cara... Mas o Melo, os caras dão uma boicotada no Melo, né? Muito. Não chamam ele pra jogar atrás. Mas ele tá fazendo baita trabalho. Sim, ele é bom. Ele é bom, Melo. Mas e aí, como que fica nessa questão à direita? Não, eu acredito, sinceramente, né? A gente tá tendo vários sinais. Vários gestos. É o cara do União Brasil que não aceita ir pro governo. É este problema claro de gestão entre a própria esquerda. É o Glauber, é o Janones, é escândalo que não acaba mais. Sim. Existem pesquisas e os políticos profissionais, eles vão apoiar quem ganha. O Bolsonaro é o líder da direita. Não há nenhuma dúvida disso. Se o presidente Bolsonaro, que será difícil, porque então o sistema está contra, se ele se torna elegível, essas pessoas não vão concorrer contra ele. Tu não vai ter um Caiado, tu não vai ter um Zema, todo mundo vai juntar. O que está acontecendo enquanto se avança as pautas políticas, enquanto o governo da esquerda erra, alguns atores vão dialogando. É a teoria do si. Mas nós, que entendemos o que é melhor para o país, a gente tem esperança. Esperança é a última que morre. Mas você não acha que é aí? Porque aqui tem um cara que é, por exemplo, o anti-PT. Certo. O anti-PT é um grande problema, porque o cara que é anti-PT, ele abre brecha para qualquer oportunista. Porque qualquer oportunista aparece aí e fala: não, eu sou contra o PT. E ele acaba entrando, na jogada, ele entra pela beirada. E tem também aquele que fala para não votar. O cara que falou para não votar, que não valia nada a eleição, foi o cara que elegeu o PT. Sim. Esse cara elegeu o PT lá atrás. Elegeu muito mais porque ele fez o cara de direita votar ou no Lula, ou não votar, ou deixou de votar. Sim. Então, é um jogo muito difícil. Não, Emílio, porque aparece sempre tem oportunista, sempre tem um cara esperando a oportunidade, você sabe disso. Eu concordo contigo. E a tua análise é muito inteligente. Mas vamos lá, olha o tamanho, a inteligência, a perspicácia, a liderança do Bolsonaro. Hoje, esses nomes, esses oportunistas, supondo que eles sacaneiem e realmente não deixem o presidente concorrer, hoje, em termos de fila de nome, nós temos Tarcísio, baita gestor, não é um oportunista. Nós temos o Zema, um baita gestor, pegou Minas Gerais também muito mal. Nós temos o Ratinho. Mas não é um Bolsonaro, né? Não, mas não é questão. Tá falando é o que tem. Eu tô dizendo assim, não, eu tô dizendo o seguinte. Em termos de oportunismo, não tem nenhum nome que eu vejo. Não tem um Alckmin,
não tem o Serra, não tem um nome Sim, que é exatamente. aquele centrão. Tu tem um cara posicionado, um bom gestor, tem os melhores gestores, o melhor nome é o Bolsonaro. Diz que o Alckmin vai disputar São Paulo. O Alckmin? Tá maluco. Vai tomar um pau. Diz que vai disputar. Mas com quem? O Alckmin tem voto. É que é uma movimentação voto que aqui em precisa São esperar Paulo. o que os caras falam. mas Depois, verdade. se o Tarcísio sobe, tem derrite. Tinha, né? O governo de São Paulo está servido Eu com sei, bons nomes. mas o Bolsonaro não tem um cara como o Bolsonaro. Cara, pra você ver no hospital. Não, sem Tinha a dúvida, galera estão O cara esperando entra, ele tem uma sair. galera. Exato, isso aí. O Bolsonaro é fora de... Agora, diz quem é muito forte também, e eu acompanho, e tem a primeira-dama, Michele, ela tem uma liderança, uma inteligência, ela tem realmente, ela agrega muitos valores que a gente precisa. Mas eu digo assim, Emílio, não vejo, que bom que eu não vejo nenhum oportunista que possa vir a convencer o que o presidente Bolsonaro construiu. Nós queremos o presidente Bolsonaro, sabemos da dificuldade que é vencer o sistema. Ele é um cara que tem um dos atributos, para mim, na política, mais importante, que é coragem. Ele tem coragem. É um cara que vai lá, ele coloca, ele já falou, já desafiou, me coloca na frente da Globo, sem nenhuma edição, que eu falo sobre tudo, sobre joia, sobre baleia, sabe? Então é isso, é tanta sacanagem que estão fazendo com ele. Pô, o cara botar um oficial de justiça, um cara numa CTI. Exato. Pô, isso aí não existe, Exatamente. cara. É só contra ele que fazem isso. Mas você sabe que o mundo tá assim agora, né? Quem aparece que o sistema não quer, eles deixam inelegível. Aqui na França, na Hungria, toda Venezuela. na Venezuela. Bom, tentaram o Trump também, né? No Trump tentaram até os 45 do segundo tempo. É que lá a justiça é mais... Funciona. Zucco, temos Ô, deputado, 513 deputados, correto? Certo. A maior parte vai andando de um lado para o outro. Perfeito. Quantos destes a gente pode falar que é uma oposição ao governo? Sim, por exemplo, que vai provavelmente votar contra essas pautas. Porque o que a gente percebe, pelo menos olhando de fora, e eu posso estar errado, é que algumas pautas todo mundo se une. Como, por exemplo, reajuste para funcionário público, reajuste para os próprios deputados, às vezes isenção de multas para partidos que não cumpriram as coisas, orçamentos e emendas que vai favorecer todo mundo. Mas eu queria a sua leitura, assim, como que está esse jogo dos 513? Quantos dá para contar? Quantos estão na maré e quantos são governo? Samir, a tua colocação é perfeita. Olha. Nós temos hoje... Mas foi boa mesmo. É a primeira vez, mas é a única coisa que eu vou Mas falar assim, ó, também. a gente tem hoje uma oposição que, vamos lá, trabalha ali com seus 130, 140 deputados. Aqueles aguerridos, os anti-PT, que nem o Emílio falou, vamos botar ali 60, 70. É pouco, né? Certo? Mas 130 que a gente pode trabalhar pautas de forma mais tranquila. A esquerda tem 80, 90. E o centrão, muito bem, eu faço uma analogia de uma gosma que vai para um lado, vai para o outro, conforme os seus interesses. O centrão bate ali seus 300. Hoje, o próprio centrão está vendo esse barco afundar. E em gestos claros, né? Basta ver a anistia. Por mais que se tenha todo esse movimento, nós tivemos 264 assinaturas. A maioria para poder pautar. Infelizmente, até então, o presidente Hugo Mota não está pautando. E a gente precisa virar essa página. Mas ele foi eleito para isso, não foi? Ele vendeu isso aí, né? É que, na verdade, sim, houve ali um apalavrado. Mas, na verdade, isso é importante que... Assim, a gente está com comissões importantes, estamos fazendo uma obstrução muito responsável a esses projetos do governo. E eu acredito que ele vai pautar, porque, cara, é um absurdo tu ver... como eu disse anteriormente, uma pessoa condenada a 17 anos por estar no local. Cara, quem depredou patrimônio, quem quebrou, tem que pagar. E no caso já pagaram. Já estão lá, em 2 anos de regime fechado. Agora, vem falar com papo de golpe, cara. Sem nenhum tipo de arma, sem instituição. Não tinha... Por que os caras não convocam, então, os comandantes de força, do Exército, Aeronáutica? Porque não tem instituição nenhuma. Essa narrativa contra a direita e principalmente o alvo contra o Bolsonaro está escancarado. Essa é a realidade. Mas a gente vai conseguir avançar nessa pauta, acredito que o mais rápido possível. Mas o que ele falou, o Sam me perguntou, é uma verdade. Dependendo da pauta, a galera começa a olhar no lado eleitoral. E agora, véspera de eleição, vai acontecer ainda mais. Ó, isso aqui me desgasta. Não vou... Os primeiros anos,
eles atropelam, né? O governo coloca quantas emendas eu te dei, quantos cargos tu tem, e aí cobra voto. Agora não, além do governo estar muito mal, eles estão vendo que tem as eleições em 26. Então a tendência é abandonarem o PT. Porque o PT não tem o que vender, né? O problema desse governo aí do Lula 3, que eles chamam, né, Lula 3, o que ele vai vender? O que ele vai chegar... Tá tentando achar uma pauta, ele tá tentando agora achar com segurança pública. Isso, eu vi que agora... A vida inteira, porque a vida inteira, isso é uma coisa que todo mundo sabe. A esquerda, ela ama o bandido e ela maltrata a vítima. Sim. A vida inteira foi E assim. o policial malvadão. Eles são muito gentis. Aqui você vê, na Jovem Pan tem os caras de as canhoteiras aqui. Virtuosos. Eles são gentis com os bandidos e são cruéis com as vítimas. Exato. Entendeu? Então sempre foi assim. Agora... O cara viu que tá aos 42 do segundo tempo. Falou, não, agora vamos fazer um projeto de segurança pública. Aí vai Lewandowski. Estamos aqui mas não agora. prende mal. Parece o Lewandowski. Agora estamos aqui, vamos resolver todos os problemas. Fique tranquilo, eu, Lewandowski. Resolver Zuco, querido. O Lewandowski chegou lá e teve a cara de pau. Eu apertei, eu falei também pra ele, a nossa Polícia Federal, cara pálida, a Polícia Federal não é tua, não. Ela é de um Estado, é do Brasil, não é de um governo. E eles estão errando muito. A instituição Polícia Federal, no qual eu tenho um grande respeito, cara, tá pegando muito mal algumas ações que foram feitas. E tu comentou, esse INSS é um rombo tão grande que envolve realmente os aposentados que a narrativa da justiça social deles acabou. A moral que eles tinham... Né? Eu ajudo os Mexeu no pobres. Vespeiro, né? Essa é a pauta do PT. Tá né? roubando de pobre. Então, mas é a pauta de aposentado. O que o PT faz? Defender pobres, não é isso? Sim. Essa é a pauta dele. Na teoria. Agora, na teoria. Aí você vê um escândalo desse, ninguém quer mexer. Você viu o que ele falou, né? Que ninguém da esquerda tá apoiando essa... Por quê? Nenhum deputado, Emílio, Por quê? nenhum assinou a CPI do roubo dos aposentados. Nenhum deputado da esquerda, eu vi lá... Que medo é esse? Qual o problema? Não é pra Não é porque investigar? isso aí Vai é... mexer num vespeiro, isso aí... Então, mas isso aí para... E eleição ano que vai vem. levantar muito de fogo. A eleição já começou. Já. Quanto tempo vai demorar uma CPI? Os caras fizeram essa CPI na época do Bolsonaro. Lembra do Covid? Lógico. Ali ferraram o Bolsonaro porque a eleição foi logo depois. Você lembra? Gastaram lá, né? É claro. Sim. É claro. Vai gastar agora. Vai desgastar muito mais. Mas não vai deixar passar. Que coisa, hein, Zô? Você tá animado? Olha quem chegou ali, ó. Aí, ó. Tomé Abduch. Tomé. Esse Tomé cara é ali, ó. craque. Ele é bom. Eu gosto dele. Ele é bom. Gosto dele demais. É um gente boa. craque. Eu amo Tomé. Gente finíssima. Gente fina. Não. Ele E é craque. eu Bom quero boxeador. agradecer também. O Tomé foi também um parlamentar, um cidadão que ajudou muito o meu estado. Eu falo para vocês, muito obrigado ao Pânico por ajudar o Rio Grande do Sul, o Daniel, toda a equipe aqui. O meu estado, Emílio, é de se emocionar. O estado foi no fundo do poço. A gente perdeu, como eu disse, em vidas, histórias, sonhos, e o Brasil todo se uniu. Eu vim a São Paulo, a gente fez aqui, né, não só pedir ajuda ao Tarcísio, pedir ajuda à sociedade civil organizada. Desceram centenas de carretas de todos os estados. Então foi um laço humano muito grande. Mas é o que o Daniel falou. O que ficou de legado? Será que nós temos que ter agora mais problemas para que a gente... Não precisa, temos que aprender com nossos erros, temos que ter planejamento. Então eu espero... Primeiro que não aconteça de novo, mas que pelo menos seja investido recurso nessa área, porque historicamente a gente já viu o que a gente passou foi muito triste. Ô Zuco, eu vou passar a rede social aí do Zuco. Ele é um cara em Brasília, ele tá ativo, sempre lá, sempre atuante, participando. Tá aí nas redes sociais para você. É Zuco, ZUCCO. Você que tá no rádio, muito fácil. O Instagram dele para você seguir lá no... Obrigado, o que você cara. trouxe? É um monte de coisa. Eu trouxe um monte de coisa para a gente muda uma base, lista. né, cara? Eu tenho essa cara. Falou, eu vou ser sincero assim. O que faltou aí? Não faltou nada, não. Só faltou dizer realmente que a sociedade fez a diferença. Eu espero que para 2026 a gente tire esse projeto de vingança o mais rápido possível. Já ganhamos em 24, em prefeituras, com vereadores. E ano que vem, Emílio, tu pode ter certeza que a gente vai ter maioria no Congresso, que é necessário. As pessoas às vezes querem
infelizmente, né, elas querem o resultado mais rápido que é possível, e a gente tendo mais senador, a gente dá uma acalmada, a gente equilibra os poderes, e a gente tem que ter de volta aí a direita. E você vai sair governador mesmo, é? Saiu na pesquisa. É quente? Como é que tá a pesquisa? É pesquisa o quê? Pesquisa Amiga? Datafolha? Eu nem sei. Datatrolha? A pesquisa que saiu, eu não me envolvi, acho que é a pesquisa Paraná Pesquisas, que apareceu. É boa essa aí? Eu não conheço, Emílio, essas pesquisas. Ou é aquela que o Bolsonaro perde para todos no segundo turno? Lembra dessa? Para ele mesmo. Ele perde para ele mesmo. Bolsonaro sozinho ele perde. Bolsonaro perde para ele mesmo no segundo turno. Se ele estiver sozinho. Você lembra disso ou não? É maravilhosa essa pesquisa. É surreal. Mas olha, independente de qualquer coisa, não tem candidato de si. Tem que ser, né? Como foi aqui com o Tarcísio, como foi com o Zema. A gente tem que entender, e graças a Deus hoje não se usa camisa, por mais que falem camisa vermelha, não se usa camisa do Brasil só para assistir jogo. Sim, foi criado todo esse movimento de patriotismo, de civismo, e é bonito, que bom que se fez isso, mas ninguém é candidato a si mesmo. Então, o futuro a Deus pertence, lá na frente a gente vê. É isso aí. Boa sorte. Pô, obrigado por você ter vindo, espero que você volte mais vezes. Você é craque, vocês são craques. Tá aí o Zuco. E tem na internet também, zuco.com.br. Obrigado pela sua participação. Boa sorte. Valeu.